Salve, salve galera! No vídeo de hoje eu queria compartilhar com vocês uma experiência de troubleshoot que eu passei. E essa experiência ela envolve firewalls FortiGate e circuitos PPPoE. Provavelmente, se você trabalha com FortiGate, uma hora ou outra você vai se envolver nessa configuração de PPPoE. Embora ela pareça bastante simples, muitas vezes você pode ter dificuldade na análise ou no troubleshoot caso ela não esteja funcionando. E pior ainda, como você vai evidenciar essa informação para a operadora que está te entregando esse circuito. Foi um caso bastante similar que eu passei. Essa operadora é uma operadora de fora do país, onde a gente tinha um circuito PPPoE por meio dessa operadora e de repente, num dia qualquer, esse circuito morre, ele para de funcionar. A gente foi analisar o que estava acontecendo e a gente viu que a gente não recebia respostas no nosso concentrador PPPoE, que no caso seria a operadora. E a gente abriu uma requisição lá para a operadora para que analise o problema que estava acontecendo, provavelmente um problema de conexão física. E a operadora ficava insistindo com a gente, jogando a bola de volta, falando para a gente analisar nossas configurações, que o lado dela está tudo certinho, que não sei o que. E aí que entra a grande magia do troubleshoot. A gente teve que então fazer todo um relatório provando por A mais B que o problema estava no lado deles e como que você justifica isso tecnicamente por meio do seu conhecimento do protocolo PPPoE. Então a ideia do vídeo de hoje é trazer aqui como que você pode configurar o seu protocolo PPPoE e também como que você vai fazer troubleshoot em cima dele caso você tenha problema nas suas configurações. Então, se você se interessou por esse assunto, fica com a gente até o final. E não se esquece, é claro, de continuar esse vídeo, sem deixar aquela moralzinha no like, se inscrever no canal e marcar o sininho para receber as notificações. No mais, fica com a gente até o final, que o vídeo de hoje está muito da hora. Antes da gente demonstrar qualquer configuração de PPPoE e também os troubleshoots em cima desse protocolo, eu queria fazer uma breve contextualização aqui da nossa topologia, que é o cenário que vamos trabalhar aqui no vídeo de hoje, e também de um contexto em cima do PPPoE e como ele é entregue dentro das nossas casas ou mesmo em cima das nossos enterprises e corporações. Primeiro a gente tem que falar, obviamente, do nosso firewall FortiGate, que é o elemento central da nossa topologia. E aqui no lado esquerdo dele a gente tem a nossa rede LAN, onde eu conectei um computador dentro da rede 92.168.10.0/24. O ponto 10 vai ficar no lado do nosso PC e o ponto 1 no lado do nosso firewall. Já no lado direito da nossa topologia, a gente tem a nossa conexão com a operadora, ou ISP. E logo no final a gente vai receber a internet. Para contextualizar esse cenário aqui, vamos ver como que é entregue esse circuito PPPoE, desde você fazer a configuração no firewall, até você conectar na operadora e por fim sair para a internet. Geralmente dentro desse cenário de operadora eu trouxe três elementos principais que são responsáveis pela entrega desse circuito PPPoE. Normalmente esses elementos são, primeiro, o BHAS, que é o Broadband Remote Access Service, ou popularmente conhecido como concentrador PPPoE. Esse camarada aqui ele vai ser responsável simplesmente por conectar os clientes PPPoE, porque o PPPoE ele opera num protocolo que é o modelo de client server. Então temos um servidor PPPoE, que é o concentrador, e os clients, que normalmente são os usuários que vão conectar nesse concentrador, são os nossos firewalls que vão, por exemplo, conectar nesse concentrador, serão roteadores, enfim, são equipamentos que vão conectar aqui nesse BHAS. E para fazer essa operação de modelo de client-server, existe uma comunicação que deve ocorrer. Essa comunicação eu vou trazer aqui para vocês agora. Essa comunicação do PPPoE, ele opera em algumas mensagens aqui, de modo que essas mensagens basicamente são troca de informações entre esses dois elementos client e server, para que ele possa ter a autenticação bem sucedida e poder conectar no nosso concentrador.
A primeira coisa que a gente tem ali logo após configurar o PPPoE é uma mensagem que chamamos de PADI, que é Discovery Initiation. Essa Discovery Initiation é uma mensagem que é mandada em broadcast ali pelo cliente, tentando encontrar um servidor PPPoE. Essa mensagem ela deve passar aqui por todos os elementos do provedor até chegar ao seu concentrador mais próximo. E esse concentrador ele tem que responder essa mensagem de Discovery Initiation com uma mensagem que chamamos de PADO, ou Discovery Offer, onde ele vai oferecer ali um serviço para aquele cliente. Normalmente esse serviço pode ser, por exemplo, de PPPoE. Ao receber uma mensagem de PADO, que essa mensagem ela é dedicada para esse usuário, porque anteriormente nessa mensagem de PADI mandávamos ela em broadcast, de modo que aquele PPPoE que responder primeiro vai mandar para mim uma mensagem de offer. Tanto que no PADI eu posso ter mais de um PADO. E após escolher esse PADO, já que eu posso ter mais de um, eu vou mandar o que chamamos de PADR, que é o Discovery Request, solicitando esse serviço de PPPoE. Ao solicitar esse serviço de PPPoE, que também é transportado pela nossa rede de ISP até chegar ao nosso BRIES, o BRIES responde finalmente com o que chamamos de PADS. E a PADS é a Session Confirmation. Por ser um protocolo que opera em 2 estágios, o PPPoE, nesse primeiro estágio, ele faz uma etapa de discovery, como você pode ver. Primeiro procura o BRIES, depois o BRIES responde, enfim. Logo após esse estágio de discovery, a gente entra no estágio de data link, que é onde os dados são realmente trafegados. E para que os dados sejam trafegados, precisa ocorrer uma negociação PPP, que é geralmente a descoberta e a autenticação ali dos usuários e das senhas. Validar que aquele usuário e a senha que você digitou no seu equipamento, ele esteja devidamente validado e confirmado dentro da sua operadora. Então, por isso que normalmente quando fazemos a configuração de PPPoE, geralmente associamos ali um usuário e uma senha para isso. E caso ocorra algum problema ou dê alguma merda no meio do caminho, a gente tem a mensagem de PADT, que é para cancelar, o termination, faz a terminação do protocolo de modo que reinicia todo esse processo. E como você pode ver, o PPPoE ele precisa de fazer essa troca de mensagens. E essa troca de mensagens ela tem que passar desde o cliente que está fazendo essa request até o nosso concentrador. E para isso é passado por meio do tráfego dentro de uma rede da sua operadora. E aqui que eu queria contextualizar um pouquinho mais, porque pouca gente conhece esse tipo de cenário de operadora para fazer essa entrega do PPPoE. Normalmente a gente tem 2 elementos principais dentro da operadora, caso a gente esteja falando de um cenário de redes PON ou de redes de fibra ótica. Eu falo isso porque hoje cerca de 60% a 70% dos acessos do Brasil já estão em torno de fibra ótica. Então a gente pode assumir aqui para essa topologia que na maioria dos casos você vai encontrar algo parecido com isso. E esses 2 elementos são cruciais para uma rede de fibra ótica, uma rede PON, uma rede EPON, GPON, XPON, enfim, que é o que chamamos de OLT. Normalmente a OLT ela é um equipamento que você pode considerar como se fosse um switch de fibra ótica, onde você vai ter ali uma conexão com vários outros ONUs, tanto que a OLT ela gerencia essas ONUs, e entre o equipamento OLT e as ONUs, que você pode ver que ele está mais próximo possível do assinante, ao contrário da OLT, que está o mais próximo possível da operadora, a gente tem uma rede de fibra ótica aqui, que normalmente são conhecidas como redes PON ou redes GPON, enfim, que são fibras que você vê passando nos portos que conectam uma OLT, que está mais próximo da central, com os elementos que chamamos de ONU. A ONU ou ONT ela vai ter 2 funções básicas. A primeira função é simplesmente converter o sinal óptico em um sinal elétrico. Então essa conversão geralmente é chamada de ONUs Bridges,
onde ele vai pegar toda a comunicação aqui, ó, que sai da porta 1 do nosso Firewall, transportar pela rede GPON e, por exemplo, entregar para o nosso BHIS, ou elas podem operar como roteadores, como, por exemplo, até roteadores Wi-Fi, e onde ela pode fazer essa descagem de PPPoE aqui diretamente no nosso concentrador. Mas, em suma, pessoal, você vai ter esse tipo de cenário, onde o seu concentrador PPPoE está lá na operadora e você vai ter que fazer as configurações adequadas aqui no seu Firewall, de modo que vai fazer essa request, bater lá no BHIS e toda essa autenticação ocorrer muito bem para que você receba o endereçamento IP e possa ter finalmente acesso à internet. Bom, agora que a gente contextualizou bem esse tipo de topologia, bora mostrar isso daqui na prática lá no nosso laboratório. Para isso eu já vou acessar a linha de comando do nosso Firewall aqui, vou abrir para vocês aqui o meu terminal. Você pode ver que o meu terminal ele está zerado, né? O nosso Firewall não tem nenhuma configuração ainda nele. Então eu vou poupar um pouco vocês aí dessas configurações, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é botar um host e-mail no nosso Firewall, botar ele como ng01 para ficar bonitinho aqui. Em seguida vamos preparar a conexão que vai receber o PPPoE. Se você dar uma analisada aqui na nossa topologia novamente, você vai lembrar aqui que a nossa porta 1 do nosso Firewall está conectada na nossa ONU. E normalmente é assim que é. Ó, a ONU recebe a fibra ótica que vem da rua e a gente tem uma porta elétrica, uma porta Ethernet que a gente vai conectar no nosso Firewall. E essa porta elétrica está conectada na porta 1 do nosso gate. É isso que vamos fazer aqui então na configuração. Considerando que o meu Firewall está zerado, eu vou entrar primeiro na porta 1 do meu Firewall e vou tirar o modo de DHCP dele, já que no IVNG a gente tem o DHCP Client habilitado por padrão na porta 1. Em seguida, a gente vai configurar aqui uma interface de PPPoE. Essa configuração de interface PPPoE é basicamente dar um config system PPPoE interface. Por que a gente está fazendo pela linha de comando? Porque nas versões legadas do FortiGate ele permitia que você configurava o PPPoE Client dentro da interface gráfica. Posteriormente, algumas versões aí que vai aparecer na tela para você, eu não lembro qual agora, ele já não permitia mais pela interface gráfica e apenas pela linha de comando. Então é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Primeiro a gente entra no config system PPPoE interface. O PPPoE interface a gente tem que criar primeiro uma PPPoE interface, que é o PPPoE ISP1. Dentro dessa conexão de ISP1, até porque eu posso ter mais de uma conexão de ISP via PPPoE, eu tenho que setar aqui o device, ou seja, a porta que a gente vai receber essa conexão. A gente poderia estar recebendo essa conexão por meio de uma VLAN, por exemplo, mas se você lembrar do nosso laboratório, a gente está recebendo apenas pela porta 1. Aqui então setamos a port 1. Em seguida temos que fazer uma configuração de username, que é o FortiGate, e a gente vai setar o password. Antes de eu setar o password e dar qualquer apply aqui, vamos mostrar o nosso concentrador PPP. Estou com o meu MikroTik aberto, ele é o nosso BHIS, tá? Você pode ver que eu tenho um profile PPPoE aqui, onde eu coloquei um pool PPPoE para ele, que está na faixa de 100.64.0 alguma coisa. Em seguida, criei um PPPoE server e fiz algumas configurações bem básicas aqui, apenas para a gente conectar o nosso usuário do FortiGate. Em seguida, configurei um usuário local que vai se chamar FortiGate, assim como o usuário que a gente fez ali. E a senha vai ser 1234. Não utilize essa senha, obviamente, em ambientes reais. Eu também fiz a configuração de NAT, né, apenas para sair para a internet. Então você pode ver que o nosso BHIS está bem tranquilo aqui. A gente vai focar mais aqui na configuração do FortiGate mesmo. Voltando ao FortiGate, a gente coloca o password 1234.
Mas como eu não quero fazer essa conexão ainda, eu vou colocar um password errado. Vou colocar o password admin@123. Em seguida, o que a gente tem que fazer? Basicamente nada. A configuração do PPPoE ela é bastante simples mesmo. E ela é para ser simples, porque o PPPoE ele é um protocolo bem enxuto e bem simples de utilizar. Então, com apenas alguns comandos, como você pode ver aqui, você habilita esse protocolo dentro do seu Fire. Você basicamente não precisa fazer nenhum ajuste mais, que após essa configuração aqui, ele basicamente vai estar apto para conectar no seu Beehive. Legal? Vou dar um end na configuração de PPPoE. Você pode dar um config system PPPoE interface, caso você queira fazer qualquer validação. Observe que ele já omite ali o password, de modo que você não vai ter mais acesso a esse password. E agora, apenas para efeito mais prático, vamos subir as configurações de gerência para acessar o nosso Fire via interface web. Vou configurar aqui uma interface de gerência do meu lab, que é a rede 98.18.0. Vou colocar o endereçamento IP 169 e vou configurar a porta 2, que é a nossa rede local com o nosso PC. Feitas as configurações aqui, a gente já pode abrir o nosso Fire via interface web. Vou abrir o nosso Remote Desktop aqui e vamos acessar o nosso equipamento. Vamos ver se vai dar certo aqui. Coloquei o meu usuário e senha, perfeito. Você pode ver que ele está sem configuração nenhuma, tanto que ele apresenta ali os primeiros parâmetros de default. Já fizemos aqui a configuração de interface de gerência. Vamos apenas fechar a questão da configuração da policy antes da gente analisar a interface PPPoE ali. Vamos voltar para a linha de comando. Vou configurar uma policy apenas para saída da internet, nada muito complexo. Vamos voltar aqui e colar as configurações. Configuração de uma policy LAN ou internet. A source interface vai ser a port 2, que é a nossa porta LAN. A porta de destino é a nossa conexão PPPoE, é a nossa interface PPPoE que acabamos de criar. Não configurei nada de endereçamento de origem ou destino e permiti todas as configurações aqui de aplicação. E também habilitei o NAT. Bora voltar aqui para a nossa interface web. Vou atualizar nossa página aqui e beleza. Nossas configurações básicas do nosso Fire já estão encerradas. Vamos dar uma olhada aqui nas configurações de PPPoE. Note que ela parece como se fosse uma configuração de uma VPN IPsec, mas não, é uma configuração de uma interface PPPoE e você também pode fazer alguns edits aqui. Ele traz o status para a gente. Observe que ele está iniciando essa conexão, mostrando que a gente não recebeu nenhum endereçamento IP por meio desse circuito PPPoE. E aí a gente tem várias variáveis nesse sentido, a gente precisa validar o que está acontecendo, que é o que vamos fazer agora. Outra configuração bem legal que você pode fazer também é, por exemplo, habilitar o ping. Eu gosto de permitir o ping aqui, até para facilitar a questão do troubleshoot por parte da operadora. Outra configuração legal que você pode fazer é a questão da WAN. Define essa interface como uma interface WAN e coloca alguns parâmetros de quanto que é o seu circuito. Vamos supor que é de 100 megabits ali, então você tem que ter 100.003, porque vou botar 3 zeros aqui, ele vira de 100 MB, tanto de upload como download. Esses circuitos PPPoE geralmente entregam bandas maiores, não tem problema, hoje no Brasil a gente não tem problema com isso. E você pode dar um OK aqui, caso você queira fazer alguma mudança. E agora vamos entender como que a gente poderia fazer um troubleshoot, por exemplo, em cima do PPPoE. Essa foi até uma certa frustração minha. Eu para ser bem sincero, eu achei que a Fortinet pecou um pouco nessa questão, porque, por exemplo, comandos de diagnose, quando a conexão ela não está estabelecida aqui no PPPoE, você não consegue emitir aqueles comandos de diagnose. Você recebe as mensagens falando que a interface ela não está apta, por esse motivo ela não consegue, por exemplo, fazer essa análise para você. Deixa eu te dar um exemplo desse contexto. Vamos mostrar aqui, por exemplo, onde eu quero fazer um diagnose sniffer em cima da minha conexão PPPoE.
você pode ver, ó, que eu recebo uma mensagem que, ó, a interface ela não está com nenhum endereçamento IP assinado. O troubleshoot ele fica um pouco vazio nesse sentido. E também, até se você fizer um capture packet lá pela FortiGate na interface web, não tá legal de você pegar esses pacotes direito. Então, o que eu tive que fazer? Deixa eu voltar aqui na nossa topologia para você dar uma analisada. Eu peguei um cenário num cliente onde a rede chegava aqui na ONU, né, o circuito da operadora. Eu tirei esse cabo diretamente do circuito da operadora e eu conectei o cabo da operadora num switch. Conectei um terceiro elemento aqui, switch. E do switch eu conectei um cabo no FortiGate. E aqui no switch eu fiz um espelhamento desse tráfego onde eu poderia ver ali essas conexões do PADI, PADO, o que está acontecendo. Porque se você fizer uma análise fria aqui dentro desse contexto, você pode matar dois problemas que geralmente são muito comuns dentro desse circuito PPPoE. Geralmente são dois casos bem típicos. O primeiro caso são problemas de conexão de camada 2 ou camada 1. Então, por exemplo, se você estiver operando numa VLAN da operadora aqui e a sua VLAN que você setar no seu Fire ou no seu equipamento estiver divergente ou vice-versa, normalmente você não vai conectar PPPoE. Ou mesmo se tiver algum problema físico aqui no meio do caminho. Então, entre o seu ONU e o seu Fire está tudo certinho, mas às vezes você tem algum problema físico aqui na sua rede PON, e aí você, por exemplo, você pode analisar se o PADI está tendo respostas, como o PADO ou PADR. Meu camarada, se você estiver recebendo PADI, PADO, PADR, PADS, normalmente são as credenciais que estão erradas. Ou mesmo o seu MAC pode não estar permitido lá na operadora. Pode ter bastante problemas de MAC também, porque geralmente a operadora ela amarra o MAC ali do seu equipamento que está fazendo essa conexão no sistema dela, de modo que somente aquele equipamento que possui aquele MAC vai conectar. Então, se você estiver fazendo todo esse processo aqui, você já mata de cara camada 2 e camada 1. Seu circuito, nesse sentido, está muito bem. Agora, se você estiver fazendo todo esse processo e logo em seguida recebendo um PADT, geralmente são problemas relacionados à autenticação, que é o que a gente vê aqui no nosso laboratório. Eu vou fazer uma captura de pacote aqui para a gente demonstrar exatamente isso. Vou fazer uma captura aqui na porta 1 do nosso Fire FortiGate. Então eu tive que fazer ali aquele espelhamento de porta no switch, seria a mesma coisa aqui no IVNG, né? Mas nesse caso é muito mais fácil. E você vê aqui uma padronização das mensagens. Olha só, a gente recebe aqui ó, o Active Discovery Initiation, ou PADI. Observe que essa mensagem ela é encaminhada em broadcast. Em seguida a gente vê uma mensagem de Discovery Offer, que é o nosso BHIS ali respondendo para o nosso Fire, oferecendo um serviço de PPPoE. Tanto que logo em seguida a gente tem a Request. A Request é informando ali para o nosso BHIS, olha só BHIS, me oferece alguma coisa aí, quero fechar negócio com você. E aqui no BHIS a gente tem o PADS. Então todo o processo de descoberta do PPPoE ele está ocorrendo normalmente. Entretanto, ó, vemos aqui um PADT logo em seguida. Ó. A gente faz todo o processo de descoberta, beleza, fez o processo de descoberta, toma o terminate, Então nossa sessão não está sendo estabelecida. Então basta você ligar para o operador e mandar todas as evidências para ela. Olha, essas são as configurações de usuário que eu configurei. A nível de camada 2 está tudo certinho, porque eu recebo ó, o PADO do seu BHIS, mando o PADR, temos o PADS e logo em seguida ó, recebo o termination vindo aqui do seu concentrador. Embora essa mensagem pode partir de ambos os equipamentos. Então, tudo indica que a camada 1 e a camada 2 está ok. Pode ser alguma coisa de autenticação. Você consegue dar uma verificada aí se está tudo certinho? Então, você manda mais informações ali para a sua operadora. A resolução do seu problema provavelmente vai ser muito mais rápido. Isso eu fiz na prática, tá? E isso aconteceu até com uma operadora gringa, onde a gente teve que explicar assim por A mais B todo esse processo para indicar que o problema não estava do nosso lado
e sim eles que mudaram a senha do nada. Enfim, pode acontecer também. Bom, agora que você já sabe como que a gente faz essa análise aqui do PPPoE, vamos fazer a configuração do PPPoE para ajustar isso e ver o nosso cliente conectando. Bora voltar no nosso linha de comando. Você vê que já até saiu aqui, ó. Beleza. Estou configurado no Config System PPPoE Interface. Vou entrar dentro da minha seção PPPoE e vou ajustar minha senha. Set Password 1234. Legal, agora que a gente configurou o nosso PPPoE, podemos analisar aqui, ó, se a gente conectou realmente. E geralmente a gente pode dar um comando de diag netlink interface e o nome do PPPoE. A flag que indica que ela está operacional. A gente recebeu um circuito de MTU 1492, isso é bastante comum. E a gente pode também fazer essa validação no lado lá do nosso concentrador. Obviamente, em cenários reais você não vai ter essa benfeitoria, mas é um efeito para a gente validar. Eu estou aqui no nosso concentrador, a gente pode entrar aqui em PPP, em Active Connection, está aqui o nosso usuário conectado. Perfeito? Apenas para efeito de teste novamente, a gente pode desabilitar o nosso servidor. Vamos forçar aqui a queda, vamos forçar um cenário de desastre na operadora. Se a gente dar aqui o comando, você vai ver que o MTU foi resetado e a flag não está mais operacional. Podemos voltar aqui o nosso concentrador novamente. Beleza, está voltado aqui. Logo depois que a gente vai receber essa conexão de volta. E pronto, ó, se eu atualizar aqui, ó, a gente recebeu a flag de API novamente. Podemos testar aqui um ping com o Google para mostrar que o nosso PPPoE está funcionando perfeitamente. Caso você queira fazer um trace route, ó, você vai ver que a nossa conexão vai via BIRAIS, etc. e sai aqui pela rede da nossa empresa. Bom, essa que eu tinha para passar no vídeo de hoje era apenas isso. Se você gostou dessa aula de hoje, a gente demonstra esse tipo de troubleshoot, análise em cima do protocolo. Comenta aqui embaixo sobre o que você achou desse vídeo. E não saia desse vídeo sem, é claro, deixar aquela moralzinha no like, se inscrever no canal e também marcar o sininho para receber as notificações. No mais, espero que essa aula tenha sido informativa para você e muito obrigado por assistir. É nóis!